Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Convidando você a fazer sua inscrição, caso você não seja inscrito. Que você compartilhe essa página também com seus amigos, familiares. Isso é muito importante, para que eles também ouçam uma porção da Palavra de Deus. Que você visite a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Deixa ali o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante para que o YouTube reconheça então o nosso trabalho e faça a divulgação. Convido você a meditar comigo no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 11, versos 22 e 23. Pensarmos juntos aqui no tema: se tiver fé, os montes se moverão. Então, Marcos, capítulo 11, versos 22 e 23 nos diz, ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Em outra versão, esse mesmo versículo traz da seguinte maneira: então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Dúvidas, todos nós temos. Indagações, questionamentos, todos nós temos. Mas quando nós pensamos nesse texto, com referência à dúvida, não é somente dúvida, é o duvidar daquilo que pode acontecer. Porque quando você tem dúvida, você fica questionando, perguntando, querendo respostas. Mas quando nós duvidamos, é sinal de que nós não cremos de que algo possa acontecer ou que vai ocorrer alguma coisa. E quando observamos então este texto, e Jesus conversando aqui, dialogando com os discípulos, ele começa dizendo: olha, tenham fé em Deus. É algo que todo ser humano precisa, é ter fé. E muitos dizem que têm fé. Tem fé em muitas coisas, mas não tem a sua fé firmada em Deus, fixa em Deus. E o verso 23 diz: em verdade vos digo, vocês poderão dizer a este monte: levante-se, atire-se no mar, e isto acontecerá. Mas veja o que traz na sequência do texto: é preciso, no entanto, ou seja, é necessário, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. É preciso crer. E quando nós vemos então a palavra de Deus, outros textos, nós vamos ver pessoas que também alcançaram em suas vidas aquilo que elas buscaram, porque elas não duvidaram, porque elas buscaram na fonte correta algo que elas precisavam para as suas vidas. Se não, vejamos a mulher que sofria o fluxo de sangue ou uma hemorragia. E essa mulher sofria dessa hemorragia por 12 anos. E o texto de Marcos, capítulo 5, versos 27 e 28, nos diz: ela, então, a mulher do fluxo de sangue, não é? Tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no manto dele, serei curada. Veja que esta mulher sofria de algo por muito tempo, já havia procurado muitos médicos da sua época, talvez muitos curandeiros da sua época, mas nada do seu problema ser solucionado. Ela ouviu falar a respeito de Jesus, dos milagres que Jesus realizava. E ela então pensou consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, eu serei curada.
Esse foi o pensamento dela: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Foi necessário que essa mulher saísse do seu conforto, saísse do seu lar, saísse da sua, de repente ali da sua parentela, para ir até onde Jesus estava, para alcançar aquilo que ela precisava para a sua vida. Talvez esse seja o grande problema seu, que está ouvindo neste momento, compartilhando esse momento comigo. Talvez seja esse o problema que ocorre em sua vida. O sair do seu conforto, do seu aconchego, para ir a Jesus buscar aquilo que você precisa. Mas sem duvidar. Crendo em seu coração de que você alcançará. Não aquilo que você quer, mas aquilo que você, de repente, precisa para a sua vida. É diferente daquilo que você quer para o que você precisa. Querer, nós queremos muitas coisas. Mas será que nós precisamos de tudo aquilo que nós queremos? Então você não pode duvidar, você precisa crer, buscar ao Senhor, sair do seu aconchego para ir até Jesus, para alcançar aquilo que você precisa em sua vida, como fez essa mulher. E no verso 34 desse mesmo capítulo 5, nós vemos então, quando Jesus disse para esta mulher, que mostrou e demonstrou ali a sua fé no Senhor: filha, a sua fé a salvou. E você pode dizer: pastor, mas como assim? Ela não foi atrás de cura? Como é que Jesus fala: a sua fé te salvou? Porque quando nós buscamos a Jesus, nós não podemos buscar tão somente para aquilo que às vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, e sei que se eu buscar o Senhor, às vezes nós buscamos essas coisas e não alcançamos. Porque o principal, o mais importante que Jesus quer para cada um de nós, foi o que ele ofereceu para essa mulher, quando ele disse: a tua fé te salvou. Mas ele continua no versículo: vá em paz e fique livre, ou seja, fique curada do seu sofrimento. Jesus ofereceu para ela, ela foi atrás da cura do seu problema, mas Jesus ofereceu para ela o que ele tinha de melhor, que era a salvação, e disse: olha, vá em paz e você seja curada do seu sofrimento, seja liberta do seu sofrimento. Talvez isso precisa também para a sua vida, você ser curado, ser liberto do seu sofrimento, mas só acontecerá quando você buscar ao Senhor e ter certeza de salvação, de vida eterna em Cristo Jesus. Porque se você tiver fé, os montes se moverão. Mas eu pergunto, quais seriam esses montes que porventura estão aí sacudindo a sua vida? Estão atormentando a sua vida? Estão impedindo o seu caminhar de uma forma firme, direcionada ao Senhor? Mas nós vemos aqui, na palavra de Deus, uma outra pessoa, um outro personagem que também buscou ao Senhor. Diante da sua dificuldade, ele precisou de que amigos o conduzissem até a presença de Jesus, para que ele alcançasse então aquilo que ele precisava, que ele buscava para a sua vida. O texto nos fala a respeito da cura do paralítico. Lucas capítulo 5, versículo 20. Vendo a fé que eles, ou seja, os amigos do paralítico demonstravam, Jesus disse ao homem, ao paralítico: amigo, os seus pecados estão perdoados. Mais um texto que mostra aqui Jesus oferecendo algo que ele tinha de melhor para esse homem. Não o que ele estava querendo, mas aquilo que Jesus via que ele estava precisando naquele momento. Jesus olha para a minha vida, para a sua vida e vê aquilo que nós precisamos neste momento. E o que nós precisamos, acima de tudo, é da certeza de salvação. A cura, a libertação dos problemas que passamos, Jesus vai acrescentando e vai dando na porção que ele assim o desejar. Mas nós precisamos crer, não duvidar de que ele trabalha e ele age em nosso favor. Continuando o texto de Lucas, capítulo 5, nos versos 24 e 25. Pois para provar a vocês que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, à vista de todos,
o homem saltou sobre seus pés, pegou a sua maca em que estava deitado e foi para casa glorificando a Deus. Veja que o homem paralítico não tinha condições de ir até Jesus. Precisou de alguém que pudesse ajudá-lo, conduzi-lo até onde estava Jesus. Mas as pessoas que estavam à sua volta duvidavam de tudo aquilo que poderia estar acontecendo. Quando Jesus disse, olha, os teus pecados estão perdoados, as pessoas duvidaram e questionaram, quem é este homem para perdoar pecados? Jesus, conhecendo o coração, assim como conhece o meu e o seu coração, Jesus perguntou e disse a eles, vocês estão duvidando, né? É como se estivesse dialogando. Vocês estão duvidando do que eu estou dizendo? Então, para que vocês creiam que eu tenho poder, tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou mais além. Ele disse, homem, pegue sua cama, pegue a sua maca, pegue o seu leito, pegue a sua esteira e vá para sua casa. Mas como assim? Um aleijado? Como é que... Porque Jesus estava dando para ele ali a cura que era necessária, mostrando para aquelas pessoas que ele estava ali, ele podia operar o que ele quisesse, no momento que ele quisesse, para glorificar a Deus. E o homem então saiu saltitante, feliz da vida pela cura, e foi para casa glorificando a Deus. Esses são dois personagens que nos mostram o quanto nós precisamos buscar ao Senhor sem duvidar no seu poder, naquilo que Ele pode fazer, naquilo que Ele pode realizar em nossa vida, porque Ele tem sempre a oferecer o melhor a cada um de nós. O que nós precisamos é buscar sem duvidar. E aí eu te pergunto, você já parou para ouvir a mensagem, o recado do Senhor para a sua vida? Porque o grande problema das pessoas é ouvir. Muitas pessoas não querem saber de ouvir. Essas pessoas ouviram falar a respeito de Jesus e foram ao encontro de Jesus. Talvez você seja essa pessoa que tenha ouvido falar de Jesus, mas ainda não abriu seu coração para ir ao encontro do Senhor. Romanos, no seu capítulo 10, versículos 16 e 17 diz, entretanto, nem todos os que ouvem o Evangelho o aceitam. Pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu na nossa mensagem? Assim é que a fé vem pelo ouvir o Evangelho a respeito de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Para aquele que ouve, abre o seu coração, sem duvidar de que o Senhor poderá operar maravilhas em sua vida. Mas aí você pode perguntar, pastor, mas eu tenho fé, mas a minha fé é tão pequena que eu creio que não vai ser capaz de ser realizado aquilo que eu preciso. Veja o que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus dizendo em Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus lhes respondeu, porque a sua fé é pequena. Digo a verdade a vocês, se a sua fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele iria. Nada lhe seria impossível. O grande problema é ouvir, mas não duvidar. É buscar ao Senhor com fé, sem duvidar. Sem a palavrinha, será que? Porque o será que é uma questão de dúvida. Será que eu vou alcançar? Será que eu vou conseguir? Será que o Senhor vai me conceder? Será que eu vou... Essa palavra será é questão de dúvida. E aquele que vai ao Senhor, que vai em direção ao Senhor, não pode ter a questão da dúvida. Mas ele precisa crer e depositar a sua vida nas mãos do Senhor. Sem duvidar. Como nos traz Mateus 21, 22, a parte A do versículo 22, que diz, Jesus, porém, lhes disse, digo a verdade a vocês, se acreditarem plenamente e não duvidarem, serão capazes de fazer não somente o que fiz a esta figueira, mas poderão até dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. E isso acontecerá. Um outro momento em que Jesus, passando, viu uma figueira, procurou figos e não tinha.
E Jesus disse que aquela figueira realmente não servia para nada. Espero que você não venha se tornar como esta figueira. Que você não venha dar frutos. Para que Jesus também não diga que você não tem importância. Você não é importante, aliás. Mas que você pare para pensar e busque ao Senhor. Sem duvidar. Com a sua fé firmada no Senhor. Buscando ao Senhor, crendo de que Ele fará muito mais do que você precisa. Você tão somente precisa buscar e crer. Como esses personagens que nós citamos aqui. Da mulher com hemorragia há 12 anos sofrendo deste mal. Do paralítico que buscou ao Senhor, conduzido pelos seus amigos. E eu como amigo estou te conduzindo também ao Senhor. Basta você abrir o seu coração e buscar a esse Deus maravilhoso. Por quê? Porque nós vivemos pela fé. Você já viu Deus? Eu nunca vi. Porém eu creio na sua existência. Não vi Jesus Cristo, mas sei que Ele entregou sua vida na cruz do Calvário em meu favor e em seu favor. Eu estive lá para ver? Não, mas eu creio no poder, na ação desse Deus maravilhoso. E quer com que todos se salvem, que ninguém venha se perder. Só depende do ser humano em buscar esse Deus. E eu digo para você, você também precisa viver pela fé. Como nos traz 2 Coríntios 5,7. Pois vivemos pela fé e não por aquilo que podemos ver. Eu não fico preocupado em querer ver ao Senhor. Eu estou preocupado em querer servir ao Senhor, a esse Deus maravilhoso. Eu não vejo, mas eu sinto em minha vida, em meu coração, e vi tudo quanto Ele já pôde fazer em minha vida. Toda a transformação que Ele já pôde fazer em minha vida. E sei que Ele ainda tem por fazer. Por isso eu creio, por isso eu busco. E com fé eu creio que Ele fará muito mais em minha vida. E para pensarmos aqui, para finalizarmos este nosso momento, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, também nos fala a respeito da fé. Anote isto. Os homens perversos confiam em si mesmos. Seus desejos não são bons e acabam fracassando. O justo, porém, confia em mim e viverá. É confiar no Senhor. É buscar ao Senhor. É não duvidar do Senhor. É crer de que Ele pode fazer e fará muito mais na vida daquele que o busca. Com fé, com confiança, que crê que poderá fazer muito mais do que o Senhor tem feito. Quando buscar a Ele de todo o coração, quando não duvidar, quando crer e quando entregar a sua vida nas mãos deste Deus maravilhoso. E a minha pergunta a você é: você confia em quem? Em quem você tem depositado a sua confiança? E a sua fé? Em quem ou no que está firmada? Porque eu confio em Deus. E a minha fé está firmada no Senhor. E você? Pense. Se você tiver fé, os montes se moverão. Os montes que de repente estão aí agindo, atuando em sua vida, podem ser a sua incredulidade, pode ser problemas familiares, pode ser problemas com vícios, pode ser problemas com adultério. E Deus quer trabalhar sua vida. Deus quer curar você. Deus quer dar a você uma nova oportunidade. Mas você precisa buscar ao Senhor. Você precisa crer de que Ele pode fazer de você uma nova pessoa em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, para a glória dele, de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso. Eu quero orar com você. Deus, como é bom saber que o Senhor está sempre pronto a ajudar, a socorrer, a transformar a vida daquele que crer de todo o seu coração, que não duvidar do seu poder, que entregar a sua vida no teu altar.
Como é bom, ó Deus, poder saber que Tu és o único e verdadeiro Deus, que age em favor de todo aquele que busca ao Senhor de todo o coração. Obrigado, Pai, porque um dia o Senhor me deu esta oportunidade, este privilégio de ser alcançado por esse Teu grande amor. A minha oração, meu desejo é que a mesma coisa aconteça na vida da pessoa que está ouvindo, compartilhando deste momento a sua palavra, que ele também seja alcançado, que ele também reconheça, que ele também busque ao Senhor, que ele também creia, que ele abra o seu coração e com fé, não duvidando, crendo no seu poder, ele possa ser alcançado e ser transformado para o louvor do Teu nome, que ele possa ser curado dos seus problemas físicos, mas acima de tudo dos seus problemas espirituais, que ele possa ter sua vida transformada e ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, que ele possa ser um pai mais presente, uma mãe mais atuante na vida da sua família, operada pelo poder do Senhor, que haja se mover, que haja se transformar, operado pelo Espírito Santo do Senhor, mas que ela não duvide, que ela creia, que tudo quanto tem atrapalhado a sua vida poderá ser retirado e ser transformado para o louvor do nome do Senhor, operado pelo Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque, com a fé firmada no Senhor, nós cremos de que coisas maravilhosas ainda haverão de acontecer na vida daquele que abrir o seu coração e crer. Assim como podemos ver em vários personagens que temos na Tua palavra, de pessoas que creram e foram transformadas pelo Teu amor. Por isso eu te louvo, por isso eu te agradeço e peço em favor dessas pessoas que estão ouvindo o recado do Senhor. Opere uma maravilha, um milagre na vida dessa pessoa. Em nome e pelo amor de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Não duvide, mas tenha fé no Senhor e os montes se moverão. E não haverá nada que possa impedir o agir do Senhor em sua vida se você abrir o seu coração e buscar ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que a graça e a paz do Senhor realmente reine e inunde a sua vida em nome de Jesus. Amém.